Olá a todos. Vamos conversar agora um pouquinho sobre as polias móveis ou roldanas móveis também. A gente já falou um pouquinho sobre polia. A gente viu que ela tem a polia fixa. Ela tem a função só de mudar o sentido e a direção de uma força, né? O sentido e a direção de uma força. Agora, as polias móveis ela tem uma função um pouco diferente. A polia móvel ela tem a função de diminuir a força que você tem que fazer. Aqui é a ideia de um esquema de polias. Então eu teria que puxar esse fio daqui. E essa força que eu vou fazer vai ser menor do que a força que esse objeto tem. Se fosse uma polia fixa, a gente já tinha visto, se fosse subir com velocidade constante, aqui no caso a força que eu teria que fazer teria que ser igual à força do objeto. Só que é mais fácil eu puxar porque eu posso usar a força peso do meu próprio corpo para auxiliar nessa força que a minha mão vai fazer na corda com o intuito de fazer o bloquinho subir. Agora, quando eu faço um sistema de polia, a força que eu tenho que fazer é uma força menor ainda. Quanto mais polias eu colocar, menor vai ser a força. Reza a lenda que um dos primeiros que fez esse sistema de polia foi o Arquimedes, e ele conseguiu, com esses sistemas de polia, desencalhar um navio da praia. Então ele conseguiu puxar sozinho, só ele, um navio inteiro. Só que daí haja número de polia e haja número de corda, porque a gente vai vendo aqui o tamanho das cordas, você usa muita corda, né? Reza a lenda que 1000 soldados tentaram desencalhar o barco e não conseguiram, mas ele com o sistema de polia conseguiu. Então seria um dos primeiros relatos do uso de polia. Mas vamos entender o porquê acontece isso, por que diminui essa força. Então vamos imaginar que aqui está um sistema estático, tá tudo paradinho, tudo bonitinho. Vamos analisar desse bloco daqui. Vamos imaginar que aqui então tem uma força peso. Então aqui nessa força peso, só para a gente ir falando com o número, talvez fique um pouco mais fácil de entender, vamos imaginar que seja 200 newton. Vamos supor que o bloquinho aqui... 200 não, vamos colocar um zero a mais. 1000 newton. Esse bloquinho é 2000 newtons. Então esse bloquinho aqui tem essa força de 2000 newtons, ou seja, é um bloco de 200 quilos. Nesse primeiro fio que está aqui, né, ele já que está subindo com velocidade constante, ou pode estar em equilíbrio, ele vai ter que ter o mesmo valor, não está acelerado. Então essa tração tem que medir o mesmo valor que esse cara. Então vai medir 2000 newtons. Só que agora aqui que vem o truque. Nessa polia a gente tem dois fios segurando ela está móvel, ela vai subir, ela é sustentada por dois fios. Então essa tração ela vai ser dividida em dois. Aqui eu vou chamar de telinha e aqui tem telinha. 2 telinhas tem que ser igual a T. Então eu sei que cada telinha tem que valer 1000 newtons. Então eu vou dividir essa tração por 2, porque são dois fios. São dois fios que vão ter que se equilibrar com essa. Lembrando que aqui nesse tem um par de ação e reação, teria uma tração para baixo, de mesma intensidade que essa. Então, por isso que ficaria, né, se eu desse um zoom aqui do lado, nessa primeira polia, a gente teria esse sistema daqui, né? 2000 newton puxando para baixo, 1000 newtons para cima, e aqui eu também teria 1000 newtons para cima, se equilibra. Esse mesmo raciocínio vai vir para cá. Aqui eu também tenho essa tração. Eu vou dividir de novo. Só que a tração agora eu vou chamar, que vai aparecer nesse fio, de T2. E esse T2 agora aqui é esse 1000, pelo mesmo raciocínio, só que agora seria 1000, então aqui tem que ser 500 e 500. 500 newton. Nesse novo aqui, eu vou dividir de novo a tração. Então vai ser T3, que está na terceira polia. Móvel. T3 aqui, e aqui seria só T2, que seria a segunda polia. Esse T3, então, vou ter que dividir de novo, pelo mesmo raciocínio, só que agora seria 500 aqui embaixo, então seria 250 e 250.
Então, esse T3 é 250 newtons. E um detalhe agora, essa última polia que eu pintei de vermelho não foi à toa. É que essa polia, ela não é móvel. A última polia do meu sistema é uma polia fixa. Qual é a função da polia fixa? A função da polia fixa é única e exclusivamente mudar o sentido e a direção da força. Então, essa tração de 250 é como se viesse para cá. Então, a força que a pessoa tem que fazer nesse sentido para erguer um bloco de 2.000 newton é uma força de 250 newton. Ou seja, para você erguer um peso que tenha a massa equivalente de 200 quilos, você tem que fazer uma força equivalente para levantar um objeto de apenas 25 quilos. Olha que diferença. Diminuiu e diminuiu bastante. Então, eu levanto um objeto de 200 quilos, mas para isso eu só preciso fazer uma força equivalente a levantar um objeto de 25 quilos. Eu diminuí bastante essa força. Essa é a lógica das polias móveis. Tem até uma fórmula. Eu não gosto muito de decorar essa fórmula, mas vamos colocá-la aqui. Essa força que a pessoa exerce tem que ser igual aí a força peso do objeto, que é esse peso daqui, dividido aqui por 2, porque cada polia vai dividir por 2, só que você vai fazer isso, nesse caso seria 1, 2, 3 vezes, então seria por 3. 2 elevado à terceira vai dar 8, então 2.000 dividido por 8 daria 250. Aqui vou colocar um N, não 3. Esse N representa o número de polias móveis, que seriam só essas 3 polias. Lembrando que essa última ela tem que ser fixa, ela não entra na história. Então, essa é a nossa equação para resolver exercícios que contêm polia móveis. Eu não gosto muito dela, eu prefiro fazer esse raciocínio, é mais garantido. Mas aí fica a critério de vocês, se vai usar a fórmula ou se vai fazer o raciocínio.